Na semana passada, noticiamos a bomba de que Robert Wagner foi nomeado suspeito na morte de sua esposa, a lendária atriz Natalie Wood. A morte de Natalie Wood foi considerada um trágico acidente, mas novas e chocantes evidências apontam para o contrário. Testemunhas ouviram gritos. A versão do marido mudava constantemente. Foram encontradas marcas de contusão que não correspondiam à cronologia oficial, e um segredo obscuro de Hollywood estava enterrado em seu passado. Ela nunca escapou. Por que a investigação foi atrasada? Por que nomes poderosos permaneceram protegidos? E por que, depois de mais de 40 anos, as pessoas dizem que a verdade finalmente foi revelada? E é pior do que qualquer um imaginava. Fiquem ligados! A queridinha de Hollywood. Quem foi Natalie Wood? Ela era a queridinha de Hollywood. Sorrindo nos tapetes vermelhos, brilhando nas capas de revistas e deslumbrando o público nos cinemas. Mas por trás da imagem perfeita de Natalie Wood, havia um mundo oculto de dor, controle e medo. Sua morte repentina aos 43 anos chocou o mundo. A poucos dias do 40º aniversário da morte misteriosa de Natalie Wood, o tempo está se esgotando para confirmar o que realmente aconteceu. Mas ainda mais chocante é o fato de que a verdade sobre o que aconteceu naquela noite permaneceu enterrada por mais de 40 anos. Por que Natalie Wood tinha tanto medo de água escura? Por que ela disse certa vez a uma amiga que achava que o marido ia matá-la? E por que, depois de décadas de rumores, ninguém jamais foi responsabilizado? A vida de Natalie Wood começou em meio a dificuldades. Nascida em 20 de julho de 1938 em São Francisco, com o nome de Natalia Nikolaevna Zakhareno, ela era filha dos imigrantes russos Maria e Nikolai. Eles fugiram de sua terra natal em busca de uma vida melhor. Mas as dificuldades financeiras os perseguiram. Sua mãe, Maria, convenceu-se de que a saída da família da pobreza estava na pequena Natalie. Quando Natalie tinha 4 anos, Maria a incentivou a seguir a carreira de atriz. Primeiro com pequenos papéis, depois no exigente mundo do estrelato infantil em Hollywood. Não foi uma introdução suave. Em um set de filmagem, quando Natalie não conseguiu chorar durante as gravações de Q, Maria rasgou uma borboleta na frente dela, forçando a criança a um estado de genuína angústia. Funcionou para a câmera, mas foi um momento cruel, que definiria grande parte da relação de Natalie com sua carreira e com sua mãe. Apesar da turbulência emocional, o talento natural de Natalie era inegável. Ela era mais do que apenas um rostinho bonito na tela. Ela tinha uma rara habilidade de misturar inocência com profunda intensidade emocional, o que a destacava mesmo entre as muitas estrelas infantis de Hollywood. Sua grande oportunidade surgiu aos 8 anos em Milagre na Rua 34, onde interpretou a garotinha inteligente e cética que duvidava da existência do Papai Noel. O papel a tornou um nome conhecido em todo o país e lançou uma carreira que duraria décadas, mas o público só via a fachada alegre e radiante. Poucos sabiam das longas horas no set de filmagem, da pressão constante para ter um bom desempenho. Esse é o meu nome verdadeiro. Segunda série. É uma escola progressista. É uma escola progressista. E o exaustivo equilíbrio entre educação e fama. Conforme Natalie crescia, ela lutou muito para se desvencilhar da imagem de estrela infantil. Seu momento decisivo veio com Juventude Transviada, onde atuou ao lado de James Dean. Como Judy, a adolescente problemática que luta contra a solidão e o amor, Natalie entregou uma atuação tão crua e autêntica que lhe rendeu uma indicação ao Oscar com apenas 17 anos. De repente, ela não era mais uma atriz mirim, era uma artista séria. Ela seguiu esse sucesso com papéis em Amor, Sublime Amor, West Side Story, onde interpretou Maria, a jovem porto-riquenha envolvida em uma trágica história de amor, e Esplendor na Relva, Splendor in the Grass, onde retratou uma garota lutando contra a dor de um coração partido e uma doença mental. Ambos os papéis mostraram sua notável amplitude emocional
e a consolidaram como uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Para o mundo exterior, Natalie tinha tudo: talento, fama, riqueza e uma história de amor digna das telas de cinema. Seu romance com o ator Robert Wagner foi manchete constante. Ela havia dito à mãe, quando criança, que um dia se casaria com ele, e se casou. Os dois se tornaram um dos casais mais glamurosos de Hollywood. O casamento deles foi celebrado como um conto de fadas, mas as aparências, como frequentemente acontece no mundo do entretenimento, enganavam. Por trás das câmeras, a vida de Natalie era rigidamente controlada. Primeiro pela mãe, depois pelas pressões do sistema de estúdios e mais tarde pelas expectativas em relação à sua imagem pública. Ela trabalhou em horários exaustivos quando criança, às vezes até 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mesmo depois de conquistar a independência na vida adulta, sentiu-se presa aos papéis que lhe ofereciam e à reputação que precisava manter. Ela ansiava por liberdade criativa e espaço pessoal. Mas Hollywood e as pessoas mais próximas a ela raramente a deixavam falar sobre isso. Um dos fatos mais estranhos e pouco conhecidos sobre a vida de Natalie Wood era seu medo profundo e paralisante de água escura. Não se tratava apenas de uma ansiedade passageira. Quando criança, Natalie ouviu de sua mãe que uma vidente havia previsto que ela morreria afogada. Essa profecia a assombrou pelo resto da vida. Ela tinha pavor de mar aberto, evitava nadar e nunca aprendeu a pilotar barcos com segurança. No entanto, o destino, ou talvez algo mais sombrio, um dia a colocaria em um iate em meio a uma tempestade noturna, justamente nas condições que ela mais temia. Novos depoimentos abalam o caso. Desenvolvimentos de 2024 a 2025. Levou mais de 40 anos, mas o caso da morte de Natalie Wood acaba de ser abalado profundamente. No último ano, 2 novas testemunhas oculares se apresentaram, e o que elas relatam é chocante. Elas afirmam ter ouvido Natalie Wood gritar por socorro e ser agredida na noite em que desapareceu do iate Splendor. Uma das vozes mais surpreendentes pertence a um homem que tinha apenas 17 anos na época da morte de Natalie. Ele trabalhava como marinheiro nas proximidades e, por décadas, seu relato foi ignorado ou descartado, mas agora ele está falando. De acordo com sua declaração, ele se lembra claramente de ouvir uma discussão violenta a bordo do Splendor, seguida pelos sons inconfundíveis de uma mulher gritando em desespero. Ele se lembra de ouvir alguém implorando por ajuda, o som de objetos sendo derrubados e, em seguida, um silêncio repentino e arrepiante. Somando-se ao peso desses novos relatos está Marty Roelle, o escritor investigativo que dedicou anos a descobrir a verdade sobre a morte de Natalie Wood. O livro de Roelle, Natalie Wood and the Devil She Knew, Natalie Wood e o Diabo que Ela Conheceu, que será lançado em breve, já está gerando debates públicos e jurídicos. Ela argumenta que as autoridades possuem material novo suficiente para justificar a reabertura do caso e a convocação de uma investigação por um grande júri. Isso permitiria uma revisão legal completa das provas sob juramento, com o poder de compelir o depoimento, algo que nunca aconteceu adequadamente neste caso. Mas talvez a revelação mais arrepiante venha de Marilyn Wayne, uma mulher que estava ancorada em um barco próximo naquela noite. Marilyn afirma há muito tempo ter ouvido os gritos desesperados de uma mulher pedindo socorro. Uma voz clamando repetidamente: "Socorro! Alguém! Por favor, me ajude! Estou me afogando!" O que torna o relato de Marilyn ainda mais perturbador é algo que Natalie supostamente lhe contou em particular. "Wagner vai me matar." Se for verdade, isso sugere que Natalie vivia com medo não apenas da água, mas também do homem com quem era casada. Como é possível que, depois de todo esse tempo, Robert Wagner continue em liberdade? Essa é uma das principais questões que assombram o caso até hoje. Wagner, outrora adorado como galã de Hollywood, foi oficialmente considerado suspeito pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles em fevereiro de 2018. No entanto, apesar dessa designação e da crescente pressão pública, nenhuma acusação foi feita. Nunca foram apresentadas acusações contra ele.
Ele se recusou sistematicamente a cooperar com os investigadores, negando entrevistas e evitando perguntas diretas sobre momentos-chave da noite da morte de Natalie. Em qualquer outro caso, um suspeito teria permissão para permanecer tão protegido, tão intocável. Os investigadores, incluindo o tenente John Corina, declararam publicamente que a versão dos fatos apresentada por Wagner não coincide com os relatos de outras testemunhas. Essa inconsistência é o principal motivo pelo qual muitos acreditam que a investigação deveria ser formalmente reaberta. Há também a questão da demora na resposta das equipes de busca e resgate. Na noite em que Natalie desapareceu, a guarda costeira só foi notificada por volta das 3h30 da manhã, mais de 4 horas depois de ela ter sido vista pela última vez. Roger Smith, o capitão do barco de resgate que acabou recuperando o corpo de Natalie, admitiu posteriormente que só foi chamado às 5h11 da manhã, quase 6 horas após o desaparecimento dela. Essa enorme demora não é um detalhe trivial. Em um caso de afogamento, cada minuto importa. As chances de sobrevivência diminuem drasticamente após apenas alguns minutos em água fria. Por que o alarme foi dado tão tarde? E quem tomou a decisão de esperar? Para complicar ainda mais a situação, há os achados físicos da autópsia de Natalie. Na época, seu nível de álcool no sangue foi medido em 0%. Ela também apresentava traços de comprimidos para enjoo e analgésicos em seu organismo. Essas substâncias provavelmente prejudicaram sua coordenação, tornando muito mais difícil sua sobrevivência na água. No entanto, a autópsia também documentou múltiplas contusões em seus braços, pernas e rosto. Lesões que, segundo alguns especialistas forenses, não eram compatíveis com uma simples queda acidental. Em 2012, o Instituto Médico Legal de Los Angeles atualizou sua certidão de óbito para listar a causa da morte como afogamento e outros fatores indeterminados, refletindo a possibilidade de crime. Um casamento construído sobre fantasia e medo. Natalie Wood era apenas uma menina quando viu Robert Wagner pela primeira vez. Ela tinha apenas 10 anos quando apontou para uma foto dele e disse à mãe que um dia se casaria com ele. Para muitos, soava como uma fantasia infantil. Mas apenas alguns anos depois, tornou-se realidade. Aos 18 anos, Natalie começou a namorar Wagner. E em 28 de dezembro de 1957, casaram-se em uma cerimônia glamourosa em Scottsdale, Arizona. A mídia os adorava. Eram celebrados como o casal de ouro de Hollywood. Duas estrelas lindas e talentosas que pareciam ter tudo. Mas nos bastidores, rachaduras já começavam a aparecer. O que tornava o casamento de Natalie com Wagner tão cativante e tão problemático era a enorme diferença entre a imagem pública e a realidade privada. Enquanto a imprensa os retratava como o casal perfeito, pessoas próximas relatavam que o relacionamento era marcado por insegurança, controle e ressentimento. Wagner, embora bem-sucedido por mérito próprio, nunca conseguiu alcançar o nível de fama ou aclamação de Natalie. No início da década de 1960, Natalie era de longe a estrela maior, com indicações ao Oscar, papéis principais e respeito na indústria. Wagner, por sua vez, era visto principalmente como ator de televisão e, ocasionalmente, como coadjuvante em filmes. Esse desequilíbrio alimentou tensões silenciosas entre eles. Corriam rumores de que Wagner tinha ciúmes não só do sucesso profissional de Natalie, mas também da atenção que ela recebia de outros homens. Alguns membros da indústria cinematográfica de Hollywood afirmavam que Wagner podia ser possessivo e controlador, vigiando Natalie de perto e ressentindo-se dos colegas de elenco masculinos com quem ela trabalhava. Mas o rumor mais explosivo, que ainda gera debates até hoje, era o de que Natalie teria flagrado Wagner com outro homem pouco antes do primeiro divórcio. Segundo algumas fontes, Natalie flagrou um momento íntimo entre Wagner e outro homem em sua casa. Uma situação escandalosa no clima conservador de Hollywood em 1962.
Independentemente da veracidade dos detalhes relatados, o que se sabe é que o casal se separou em junho daquele ano, e em 27 de abril de 1962, o divórcio foi oficializado. Após a separação, a vida amorosa de Natalie continuou instável. Ela teve um relacionamento notoriamente apaixonado, porém turbulento, com Warren Bay, marcado por discussões intensas, ciúmes e desgaste emocional. Mais tarde, casou-se com o produtor britânico Richard Gregson, com quem teve uma filha, Natasha, em 1970. Mas mesmo esse casamento desmoronou após poucos anos, quando Natalie descobriu que Gregson estava tendo um caso com sua secretária. Foi uma traição devastadora, mas talvez tenha preparado o terreno para o capítulo mais surpreendente da vida amorosa de Natalie. Em janeiro de 1972, quase uma década após o divórcio, Natalie e Robert Wagner se reencontraram. Ambos estavam solteiros novamente. Wagner havia se divorciado da atriz Marian Marshall e Natalie havia se separado de Gregson. Amigos e familiares ficaram chocados com a rapidez com que eles reataram o relacionamento. Por que Natalie voltou para Wagner depois de tudo o que haviam passado? Algumas pessoas próximas a ela acreditavam que ela ainda o amava, que o via como o único homem que realmente a compreendia. Outros pensavam que ela queria recuperar a sensação de segurança e pertencimento que sentira com ele. Mas também havia teorias mais sombrias de que Natalie, após anos de desgosto e relacionamentos fracassados, estava voltando para um parceiro familiar, ainda que imperfeito, porque não acreditava mais que a felicidade pudesse ser encontrada em outro lugar. O segundo casamento deles foi uma cerimônia discreta e íntima, realizada em um iate na costa de Malibu, em 16 de julho de 1972. Ao contrário do primeiro casamento, repleto de celebridades, este foi privado, pessoal e, para alguns, estranhamente simbólico. O oceano que Natalie temera por toda a vida tornou-se o cenário para um novo começo, ou talvez uma armadilha perigosa. De fora, o reencontro deles parecia um conto de fadas. Eles uniram suas famílias. Mas Puricoy Wagner tornou-se padrasto de Natasha, e em 1974 tiveram uma filha, Courtney. Por um tempo, pareceu que haviam encontrado a felicidade que tanto buscavam, mas aqueles próximos a eles perceberam sinais de que os mesmos padrões antigos estavam ressurgindo. Testemunhas do segundo casamento de Natalie e Wagner descreveram um relacionamento repleto de tensão e controle. Amigos se lembram de terem visto o ciúme possessivo de Wagner ressurgir, especialmente em relação à carreira de Natalie. Ela ainda queria assumir papéis desafiadores para se aprimorar como atriz, mas Wagner supostamente queria que ela diminuísse o ritmo e se concentrasse mais na vida familiar. Também houve relatos de que Wagner se sentia desconfortável com as amizades e relações de trabalho de Natalie com outros homens, incluindo seus colegas de elenco. Alguns disseram que as brigas do casal podiam ser barulhentas e emotivas, embora raramente ficasse claro para quem estava de fora a gravidade desses conflitos. Um dos aspectos mais intrigantes e profundamente pessoais dessa história vem da filha de Natalie, Natasha Gregson Wagner. Nos últimos anos, Natasha tem se dedicado a preservar o legado de sua mãe, produzindo um documentário para a HBO chamado Natalie Wood, What Remains Behind. Natalie Wood, O que Resta. No documentário, Natasha fala abertamente sobre suas memórias da mãe e seus sentimentos complexos em relação a Robert Wagner, que a ajudou a criar depois que seu pai biológico a abandonou. Natasha descreve Wagner como um padrasto amoroso e dedicado, alguém que esteve presente nos momentos mais difíceis de sua vida. Mas até mesmo Natasha reconhece que tem dificuldade em conciliar os dois lados de Wagner: o homem de família atencioso que ela conhecia e o homem assombrado por acusações de envolvimento na morte de sua mãe. Como podemos entender essas contradições? Como um homem pode ser, ao mesmo tempo, uma figura paterna dedicada e uma pessoa de interesse em um dos mistérios não resolvidos mais duradouros de Hollywood? A verdade, como sempre, pode ser mais complicada do que parece à primeira vista.
Alguns especialistas em violência doméstica e psicologia de relacionamentos apontam que comportamentos controladores ou emocionalmente prejudiciais nem sempre se manifestam da mesma forma de dentro para fora. Pessoas próximas à situação podem não perceber a extensão total do problema ou podem normalizar certos padrões ao longo do tempo. É possível também que a própria Natalie, apesar de quaisquer tensões ou medos, ainda quisesse acreditar que seu casamento poderia dar certo, que ela e Wagner poderiam encontrar paz e estabilidade juntos. Isso leva a uma questão perturbadora. O segundo casamento de Natalie foi uma verdadeira segunda chance? Ou foi um retorno perigoso a um relacionamento repleto de tensões não resolvidas e perigos ocultos? A resposta é importante porque ajuda a moldar nossa compreensão dos eventos de novembro de 1981. Se o casamento de Natalie e Wagner era realmente feliz e seguro, então sua morte poderia parecer mais claramente um acidente. Mas se o relacionamento deles era marcado por ciúme, controle e medos não expressos, então os eventos no Hotel Splendor assumem um tom muito mais sombrio e sinistro. A noite de 27 de novembro de 1981, a bordo do Splendor, deveria ser um momento de relaxamento. Natalie Wood, seu marido Robert Wagner, seu colega de elenco Christopher Walken e o capitão do iate, Dennis Davern, partiram para um retiro tranquilo na costa da Califórnia a bordo do Splendor, um luxuoso barco ancorado. Mas, ao final do fim de semana, a garota de ouro de Hollywood estaria morta, dando início a um mistério que perdura há mais de 4 décadas. O que realmente aconteceu durante aquelas últimas horas no iate? Por que a cronologia oficial nunca pareceu fazer sentido? E por que as testemunhas ouviram coisas que ninguém a bordo queria explicar? A viagem do grupo para a ilha de Catalina deveria ser uma pausa casual durante as filmagens de Brainstorm, o filme em que Natalie e Walken estavam trabalhando juntos. Mas, desde o início, havia sinais de tensão. O tempo estava ruim, com ventos frios e mar agitado, tornando a localização do iate perto de Avalon desconfortável. Wagner decidiu levar o barco para Two Harbors, um local mais tranquilo e isolado da ilha, onde teriam mais privacidade. Mas a privacidade, como se viu, só alimentaria os conflitos que já fervilhavam no grupo. Naquela noite, os 4 foram jantar em terra no Doug's Harbor Reef, um restaurante local bastante conhecido. Relatos de funcionários do restaurante e de outros clientes deixaram claro que o grupo havia bebido muito. Garrafas de champanhe, vinho, coquetéis, o suficiente para que, quando saíram, estivessem visivelmente embriagados. Testemunhas se lembram de Wagner e Walken discutindo à mesa. A discussão girava em torno da carreira de Natalie. Walken, conhecido por sua franqueza, teria encorajado Natalie a continuar focada em seu trabalho, a buscar novos projetos e a manter sua independência. Wagner, por outro lado, pareceu incomodado com a ideia, querendo que Natalie priorizasse o casamento e a família. Esse conflito os acompanhou até o iate, preparando o terreno para o que aconteceu em seguida. De volta ao Esplendor, as discussões teriam se intensificado. Dennis Davern, o capitão do iate, relatou posteriormente aos investigadores e à imprensa que a tensão era palpável, com Wagner e Walken continuando a discussão acalorada. Wagner, segundo Davern, estava cada vez mais ciumento, convencido de que o interesse de Walken por Natalie não era puramente profissional. O próprio Wagner admitiria mais tarde que, em certo momento, pegou uma garrafa de vinho e a quebrou na mesa, tomado pela raiva. Mas o que aconteceu depois desse momento permanece um dos principais mistérios do caso. É aqui que a cronologia começa a se desfazer. Wagner alega que Natalie foi dormir cedo e que, quando foi vê-la, ela havia desaparecido. Mas, de acordo com Davern, havia mais coisas acontecendo. Davern afirmou que Wagner não só sabia que Natalie estava desaparecida, como também atrasou deliberadamente o alerta. Davern afirma que Wagner lhe disse para não ligar os holofotes, não alertar outras embarcações e não contatar a guarda costeira imediatamente.
Esse atraso seria crucial. Em águas frias, o tempo de sobrevivência pode ser medido em minutos. Então, por que houve um intervalo de mais de 4 horas entre o momento em que Natalie foi vista pela última vez e o momento em que a guarda costeira foi contatada? Enquanto isso, em um barco próximo, um casal chamado John Payne e Marilyn Wayne passava a noite. Por volta da meia-noite, Marilyn ouviu algo aterrorizante. A voz de uma mulher gritando na água. A voz implorava repetidamente: "Socorro! Alguém, por favor, me ajude! Estou me afogando!" Marilyn acordou John e eles escutaram juntos, tentando localizar a origem dos gritos. Então, ouviram a voz de um homem, calma e indiferente, dizendo: "Tudo bem, querida." E então os gritos cessaram. Marilyn ficou tão perturbada com o que ouvira que tentou contatar as autoridades no dia seguinte, mas nunca foi chamada para depor. Por que relatos tão cruciais de testemunhas oculares foram aparentemente ignorados? Quando a guarda costeira foi finalmente acionada por volta das 3h30 da manhã, já era tarde demais. O corpo de Natalie foi encontrado várias horas depois, flutuando a cerca de 1,5 km do iate. Ela vestia uma camisola de flanela, uma jaqueta de plumas e meias. Seu bote, o pequeno barco atracado ao Esplendor, foi encontrado encalhado nas proximidades. Os primeiros relatos sugeriam que Natalie teria tentado amarrar o bote, caído na água e se afogado. Mas essa explicação levantou questionamentos imediatos. Natalie era notoriamente apavorada com água escura. Ela detestava barcos. Amigos e familiares disseram que ela jamais sairia sozinha à noite, especialmente com mau tempo. E as amarras do bote foram encontradas ainda presas, sugerindo que ninguém as havia desamarrado. Os resultados da autópsia acrescentaram ainda mais mistério. O nível de álcool no sangue de Natalie foi medido em 0%, bem acima do limite legal para dirigir, e havia traços de comprimidos para enjoo e analgésicos em seu organismo, o que teria amplificado os efeitos do álcool. Mas o mais preocupante eram os ferimentos físicos, hematomas nos braços, pernas e rosto, e uma abrasão na bochecha esquerda. Peritos forenses debateram se esses ferimentos eram compatíveis com uma queda na água ou se indicavam uma luta antes de ela cair na água. O legista inicial, Dr. Thomas Noati, considerou a morte um afogamento acidental, mas posteriormente admitiu que havia questões não resolvidas. Em 2012, o gabinete do legista alterou a causa da morte para afogamento e outros fatores indeterminados, refletindo a possibilidade de que algo mais sinistro tivesse ocorrido. Um dos elementos mais suspeitos continua sendo a demora em comunicar o desaparecimento de Natalie. De acordo com a lei marítima, o capitão de uma embarcação tem o dever de garantir a segurança de todos os passageiros. Diver afirmou repetidamente que Wagner o impediu de agir rapidamente, dizendo-lhe que tudo estava sob controle e que deveriam esperar. Wagner, por sua vez, sempre negou qualquer irregularidade, insistindo que estava em estado de choque e que os eventos daquela noite foram um trágico acidente. Mas os críticos argumentam que a longa demora custou a vida de Natalie e que também deu ao grupo tempo conveniente para alinhar suas versões antes da chegada das autoridades. Outra inconsistência crucial gira em torno do horário em que Natalie foi vista pela última vez. Wagner deu versões diferentes ao longo dos anos, às vezes dizendo que ela estava na cama, outras vezes sugerindo que ela havia ido ao convés. Walken permaneceu praticamente em silêncio, embora em uma rara entrevista tenha especulado que Natalie poderia ter ido ajustar o bote, pensando que estava batendo contra o iate. Mas por que uma mulher com tanto medo da água faria algo assim no meio da noite, com tempo ruim e depois de beber muito? Essa explicação nunca satisfez completamente os investigadores nem o público. A rapidez com que o caso foi encerrado também levanta preocupações. Em poucos dias, a versão oficial era de que a morte de Natalie Wood fora um acidente infeliz, um deslize trágico que tirou a vida de uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Mas,
À medida que mais detalhes surgiam, ficou claro que essa explicação deixava muitas lacunas. As testemunhas nunca foram formalmente entrevistadas, os depoimentos foram ignorados e as pessoas mais próximas de Natalie puderam sair impunes, sem serem submetidas a um escrutínio sério. O que exatamente aconteceu no hotel entre o momento em que o grupo voltou do jantar e o momento em que Natalie desapareceu? Quem foi a última pessoa a vê-la viva? Por que gritos foram ouvidos vindos da água? E por que ninguém a bordo os relatou? E por que, depois de todo esse tempo, ninguém conseguiu fornecer um relato claro e consistente daquela noite, o segredo que ela levou para o túmulo? Kirk Douglas e o abuso em Hollywood. Em 2021, Lana Wood, irmã mais nova de Natalie, lançou um livro que abalou a compreensão pública sobre a vida de Natalie Wood. Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood. Irmãzinha, minha investigação sobre a morte misteriosa de Natalie Wood. Lana fez uma revelação surpreendente. Natalie havia confidenciado a ela que fora agredida por um dos homens mais poderosos de Hollywood, Kirk Douglas. Para entender isso, precisamos voltar aos anos 1950. Natalie era uma estrela em ascensão de 16 anos, cuidadosamente guiada, e alguns diriam controlada, por sua mãe, Maria. Maria estava determinada a impulsionar a carreira de Natalie ao máximo, acreditando que conexões poderosas eram a chave para transformar sua filha em um verdadeiro ícone de Hollywood. Segundo Lana, Maria organizou um encontro entre Natalie e Kirk Douglas, que na época era um dos maiores nomes da indústria cinematográfica. Douglas era conhecido por seu charme, seu carisma e sua influência. Para Maria, apresentar Natalie a Douglas foi uma oportunidade, uma jogada estratégica para garantir papéis futuros e abrir novas portas. Mas o que Natalie vivenciou naquela noite não foi uma grande conquista profissional. Segundo o relato de Lana, Natalie voltou para casa visivelmente abalada, com as roupas desarrumadas e a voz embargada. Ela puxou a irmãzinha para um canto e sussurrou aquelas palavras arrepiantes. Ele me machucou, Lana. Por anos, Natalie carregou o peso dessa experiência, sem contar a quase ninguém o que havia acontecido. Mesmo com o crescimento de sua fama, mesmo se tornando uma das atrizes mais queridas de Hollywood, ela manteve esse trauma enterrado profundamente. Por que essa revelação é tão significativa? Porque ela expõe as realidades mais sombrias da velha Hollywood. Um sistema onde mulheres jovens, especialmente atrizes jovens, eram frequentemente tratadas como mercadorias, suas carreiras e corpos entrelaçados em uma estrutura de poder controlada por homens. Mostra como Natalie, mesmo no auge do sucesso, foi moldada não apenas por talento e ambição, mas também por experiências precoces de exploração e violência. Isso levanta questões difíceis sobre como esse trauma pode ter influenciado as decisões que ela tomou mais tarde na vida, incluindo seus relacionamentos, sua sensação de segurança e seus padrões de confiança e medo. Alguém poderia perguntar, por que Natalie não tornou público o que aconteceu? Bem, nas décadas de 1950 e 1960, homens poderosos na indústria do entretenimento eram frequentemente protegidos por estúdios, assessores de imprensa e equipes jurídicas que trabalhavam incansavelmente para proteger suas reputações. Mulheres jovens que se manifestavam corriam o risco de serem colocadas em listas negras, ridicularizadas ou demitidas. Suas carreiras podiam ser destruídas em um instante se fossem vistas como problemáticas ou se desafiassem as pessoas erradas. Mas essa cultura de proteção não se aplicava apenas a Kirk Douglas. Produtores, diretores, agentes,
Todos operavam dentro de uma estrutura que priorizava a reputação e o lucro em detrimento da segurança e da justiça. E para alguém como Natalie, Experiências precoces de violação e traição poderiam moldar sua visão sobre relacionamentos, sua compreensão do poder e sua capacidade de navegar pelas águas turbulentas da fama. A vida pessoal de Natalie foi marcada por relacionamentos complicados e muitas vezes dolorosos. Seus casamentos, especialmente com Robert Wagner, foram repletos de paixão, mas também de ciúme, controle e, segundo relatos, tensão. Pesquisadores da área de trauma frequentemente descrevem como padrões de abuso na infância podem tornar as pessoas mais vulneráveis a dinâmicas abusivas ou controladoras na vida adulta. A vida de Natalie parece refletir esse padrão. Uma busca por amor e segurança que frequentemente a levava de volta a situações de desequilíbrio de poder, onde suas próprias necessidades eram deixadas de lado. Obrigada por assistir. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo interessante.